Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser sensacional. Nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre medo. Você sente medo? Hoje nas grandes cidades isso talvez seja uma das maiores inseguranças, principalmente no Rio de Janeiro. As pessoas vivem com muito medo da insegurança, da violência. Vamos falar um pouco sobre medo como sentimento, vamos falar sobre temor, mas também vamos falar sobre medo é algo espiritual, existe o espírito do medo, e aí para se livrar disso nós estamos falando um pouco de libertação espiritual, mais do que um sentimento, e nós vamos falar sobre coisas pontuais também, de medos que nós vivemos no dia a dia e como lidar com essas situações. Para você participar é fácil, durante o programa vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Para participar do nosso debate de hoje, recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, André Ambrosio, meu brother, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, é um prazer debater sobre esse assunto e quero dizer que eu sou vascaíno, mas não tenho medo de cair, não. Tá tremendo, tá tremendo. Como é que é? Eu acredito, qual era a frase? Eu acredito. Eu acredito, vamos ver nesse negócio aí, será que não tem medo? Para falar também um pouco, ele vai ser bom hoje para falar um pouco sobre esse tipo de medo aí, tá? É um tipo de medo que eu não sei qual é, porque eu tô subindo para a primeira. Meu medo eu tô em segundo, Papão tá em segundo na segunda divisão. Eu também recebo ele que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado mais uma vez por estar aqui, sempre um prazer estar aqui, ainda mais com esses irmãos que aqui estão. Tenho certeza que vai ter ainda muito que se falar, ainda vai ser um bom debate, né, para esse tempo, para esse dia de hoje. E hoje eu acho que a gente não vai ter medo de fato, expor nossas ideias, estamos entre amigos aqui, vai ser um papo muito interessante, talvez muito bem humorado também, embora seja sobre medo. Recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo em Campo Grande, pastor Marcos Santos, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, pastor André, mais uma vez poder estar aqui, debater com os amigos, né? Eu que sou lá de cima, meu time é o mais forte de todos, eu só esqueci qual é o time, mas... Obrigado, pastor Marcos, pela sua presença. O senhor está falando da minha meia, mas esse relógio também, Jesus, não fala não, hein? Olha só, depois eles dão a minha meia aqui, hoje eu estou inovando. Quando for a câmera aberta, eles vão filmar um pouquinho. Eu também. Eu não tenho medo de usar isso não, tá? Homem que não tem medo de usar isso aí. Deveria, né, pastor Marcos? Deveria, André. Eu também recebo ele que é bacharel em teologia, psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, meu brother, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui novamente conversando, tema gostoso, medo, vamos tentar debater sobre esse assunto, desmistificar, né? Porque eu tô vendo que o pessoal aqui não tem medo do Vasco, da meia, do relógio. Com essa meia, esse aí é macho mesmo. A gente está no Rio de Janeiro, acho que a gente entende um pouco sobre algum tipo de medo, né? É medo. Principalmente aqui, obrigado pela tua presença, meu amigo. Hoje até, quem acompanhou os jornais, né, as grandes cidades estão vivendo situações realmente muito complicadas. Deixa eu iniciar nosso debate falando justamente um pouco sobre... A Bíblia coloca, vamos dizer assim, um bom medo, que ela chama de temor. Temor é praticamente um zelo excessivo, um respeito. E ela fala muito bem que nós devemos ter medo ou temer a Deus. E que esse medo nos traz muitos benefícios. Como é que a gente diferencia o sentimento de medo... estou com medo do meu pai e da minha mãe, que eu estou chegando tarde, para o medo de Deus. É a mesma correlação do medo que eu tenho da autoridade do meu pai e da autoridade de Deus? Assim, algumas situações o pessoal às vezes usa esse texto para querer oprimir mais ainda o povo. Botar um medo maior ainda sobre eles, ter medo de sair da igreja, ir para outra igreja, ter medo de, às vezes, questionar, argumentar algumas coisas. Isso é para tirar o fardo, a gente usa para botar mais fardo. Usa para colocar mais fardo. Então isso é muito complicado. Agora, eu acho que o medo, que no caso é o temor a Deus, é uma coisa que te traz paz. Uma coisa que é um respeito, não é uma questão daquele medo de pânico, mas é aquele medo de tipo assim, poxa, por eu amar tanto, eu vou ter aquele respeito, aquele temor. Medo de perder alguma coisa, né? De perder o relacionamento. Porque, tipo, é que assim, André, a questão de você, não é a questão, vamos assim, o medo de Deus é porque o medo de entristecer Ele, não é o medo de você sofrer algo, é o medo de você fazer algo que vai entristecer o Espírito de Deus, o medo que você vai fazer algo que vai desagradar a Deus. Já o medo é aquilo que você tem medo de perder, de você sofrer.
Quer dizer, retaliação de Deus. Pequei, ele vai me retalhar. E aí, literalmente vai me retalhar no meio. Já tem aqueles já que são religiosos que gostam de jogar mais os terroristas. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Vai pesar sobre a mão de Deus. É o profeta do caos. É, isso aí. Tem um cara da ESPN, né, do futebol americano. Profeta do caos! Ele grita assim. É mais ou menos isso, né? Pastor Marcos, como você entende um pouco essa questão do que é temor a Deus, que é o bom medo que a Bíblia apresenta, e até de fala que existem benefícios para a pessoa que tem esse tipo de sentimento perante a Deus? Eu vou corroborar com um pouquinho mais, eu vou estender um pouquinho mais, porque a sensação, eu vou falar muito da minha vida pessoal para entender acerca desse medo que é o temor. O temor, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que ela gera um pouquinho do sentimento que iguala ao medo, em que esse medo muitas das vezes te gera problemas. Mas esse medo com relação ao temor, ele não vai te gerar, muito pelo contrário. E você vai alcançar a solução. Agora, sem dúvida nenhuma, o temor a Deus é não esquecer que há uma salvação. E essa salvação é um temor que você tem que ter se você perdê-la. Então você gera um medo favorável, porque você começa a confrontar consigo mesmo para que você esteja enquadrado na vontade de Deus. Então, quando você teme ao Senhor, quando você tem esse temor no coração, você começa a buscar os conceitos de Deus. É claro que não vamos dar, né, espaço para legalismo, mas que isso é fundamental, porque o que acontece hoje? Eu, sem dúvida, acho que algumas lideranças usam esses objetivos aí, esse sentimento de medo para dominar o seu rebanho. Porém, eu quero dizer a você que existe também nas próprias pessoas esse sentimento que é muitas das vezes esquecido, né, por ser sufocado por essas regras que não são cabíveis, mas que seriam identificadas quando você busca um temor genuíno a Deus. Eu tenho um temor terrível, eu temo perder a minha salvação. É 24 horas, eu penso nisso, eu acordo, nós estávamos falando sobre a morte, eu sei que isso vai ser um debate ótimo, né? Eu não tenho medo de morrer, mas porque eu sei que eu tenho confirmação da salvação. Então isso é um temor de não perder a salvação. Eu acho que esse é o temor a Deus, porque Deus, quando você tem um medo de perder a salvação, você cria um relacionamento com Deus, e esse relacionamento só te traz benefícios. Agora, quando você vive uma vida de medo por legalismo, porque eu sou o santo dos santos, entendeu? Aí você está gerando problemas, e esse medo pode ser até maléfico. Deixa eu pegar uma parte que eu passo para você, Rafael, que eu peguei aqui no pastor Marcos, na fala da questão de quando você tem um medo da perda da salvação, isso de alguma forma te impulsiona, te empurra para Deus, né? Já que você está com medo disso, te empurra para a pessoa que pode solucionar esse tipo de sentimento. Mas às vezes também não parece um pouco, pastor Marcos e pastores, antagônico, pessoas que se relacionam com Deus, não por quem Ele é, mas eu busco a Deus porque eu não quero ir para o inferno. A mola propulsora que empurra o cara para Deus não é a generosidade, o amor, o sacrifício, eu não quero ir para o inferno. Já que a única opção de não ir para o inferno é Deus, então deixa eu procurar esse Deus. Eu sei que é a mesma coisa, sim, mas assim, naturalmente é, né? Mas às vezes mas assim, parece ser antagônico isso. Eu tenho que me relacionar com Deus porque eu amo Ele. Claro que vai passar por um meio de salvação, tudo bem, mas não é isso que me motiva a relacionar com Ele. Pode ser o motivo primário. Primeiro, deixa eu só pontuar sobre a questão do medo. Acredito que tem muita gente que fala que o medo não é de Deus. O medo é uma sensação, e as sensações são nossas, e nós somos segundo a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo, enquanto nessa terra, ele teve medo. Ele teve medo, ele teve fome e todos os outros sentimentos que nós tivemos. Justamente para deixar o exemplo, que isso faz parte do nosso mecanismo até de sobrevivência. O medo nos faz estar vivos aqui hoje. É o que nos evita, enfim, cometer uma série de atrocidades. Agora, essa questão do ponto do amor por interesse, Deus sabe disso. E o relacionamento primário dele, ele fala sobre isso. Você vem aqui a mim que eu vou te dar água para poder matar a sua sede. Como eu já comentei aqui uma vez, você bebe muita água, você fica saciado e não quer saber de água. Aquela sede que você não vai sentir mais, ou seja, o que ele demonstrou com isso? Um de tantos ensinamentos ali, tem uma verdadeira teologia envolvendo isso. Um dos ensinamentos vem a mim por interesse mesmo, para matar a sua sede mesmo, eu vou te aliviar. Depois é uma questão de relação, depois é comigo. Então é uma questão de relacionamento. Eu acho que o princípio básico, as pessoas vão sim por interesse.
O temor ao Senhor, pessoal, meu Deus, eu tenho medo da... Porque tem uma Medo de teologia doença, do medo de falência, medo de um monte de coisa empurra pessoas a Deus Sim, fatalmente, sim. né? É um estado de equilíbrio, exatamente. As pessoas vão... Quando está em crise, a igreja enche, não acontece isso comumente? Exatamente. E ali a questão do convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é com o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, o princípio básico, sendo por interesse, meu irmão, vai lá. Agora, o que me preocupa também, a gente omitir isso, fala assim, não, eu não procuro a Deus porque só procura Ele quando eu estou mal, meu irmão, procura quando você está mal. Deus quer se relacionar com você, não importa o seu meio. Depois, quando você estiver bem, continua com Ele, continua caminhando com A Ele. gente meio que tem medo de procurar Deus com medo do que Ele vai achar, porque a gente só procura Ele quando está em Exato, crise. tem gente que tem medo de orar por isso, tem gente que tem medo Deus de já orar. pensou, só Olha procura só. em situação mal. Vai, meu irmão. Jesus teve medo, mas ele em nenhum momento foi controlado pelo medo. Quando ele Sim, estava no Getsemane suando sangue, ele estava com medo, estressado. Mas aí ele falou acima de tudo, seja feita a tua vontade. Isso vai muito além. A questão do. Ele teve o medo que controla nós, na verdade, o medo freia o homem. É um medo, pode ser considerado um meio patológico, que existe uma patologia, a gente não pode negar isso. Existe uma questão da psique. Existe uma questão espiritual, é claro, eu creio sim que o diabo intenta sobre as reações nossas certeza. para que a gente possa ter medo, para depois nós, por medo, estar freado, Nos aí paralisar. gerar culpa, Isso. depressão, tristeza. É óbvio que o diabo vai atuar nisso. Aí entra a questão espiritual. Eu na acho vida que nisso. o medo, inclusive, é o mecanismo de defesa que nós temos com muita força, até porque o medo ele gera uma reação. Ele pode ser uma reação maléfica, é onde entra a depressão, onde as pessoas cometem suicídio e outras coisas mais, como também gera a reação favorável, porque você confronta, você vai à frente, você briga pelaquela causa. medo saudável Por isso seria eu usei assim. a questão da salvação, porque a salvação ela é uma renúncia. Né, você vai renunciando uma série de coisas na tua vida em função do reino. Né? Veja bem, cuidado com essas renúncias. Né? Eu estou sendo bastante teológico aqui para que nós possamos entender acerca da renúncia. Né? Então, o que acontece? Essas renúncias, muitas das vezes, ela é gerada pelo medo. Né? Eu estava aqui utilizando aqui o próprio Elias, que dentro do seu confronto teve medo, foi se esconder. Né? E o Senhor trouxe uma relação com ele, ali dentro daquele medo. Deus se apresentou a ele e se relacionou com Elias. Foi interessantíssimo. E às vezes o Senhor utiliza esse meio para exatamente levar o crente a ter uma relação com ele, que é a questão do temor. O temor, hoje eu respeito os meus pais não me batem mais, né? Eu acho que já estou com a idade de 29 anos. Pastorado, né? Por aí, né? 24 tá ligado, entendeu? Então, o que acontece? Não, mas se eles falam alguma coisa, eu acato. Por quê? Porque é um respeito. E esse respeito é um temor. Entende? Esse respeito que falta entre o homem e Deus, sabe? E por isso que é interessante. Vamos para um rápido break, mas a gente volta, mas é aquilo que a gente até falou no início. É um medo, o temor é um sinônimo de medo, mas quando eu estou falando, por exemplo, o pastor fala do pai dele, talvez seja com nossos pais. Nós não queremos fazer algo que vai entristecer eles e desagradar. Ele fala, poxa, e desapontar o nosso pai. Então, o medo junto com respeito, com zelo, entendendo quem ele significa para nós e que nós somos para ele, é parte realmente de um entendimento geral. Vamos para o rápido break, depois eu volto. Eu quero falar um pouco sobre medo como espírito, não só como sentimento que eu tenho, porque a gente fala assim, ó, e claro que isso eu sei que é muito de interpretação, que pessoas acham que tem pastores que todo medo é espírito, aí fala que Jesus nunca sentiu medo. Eu acho que Jesus, como homem, sentiu. Na cruz ele falou, meu pai, passa de mim esse cálice, no sentido de, caramba, eu estou com medo de morrer, eu vou morrer aqui, estou com medo. Porém, todavia seja feita a tua vontade. Ele entendia também o propósito. Então, isso até responde um pouco, você deve ou não deve ter medo de morrer? Deve e não deve. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre medo. No primeiro falamos do medo como sentimento e também como temor, né? A respeito e zelo, principalmente a Deus, como fala a Bíblia. Agora, no segundo, eu quero falar um pouco como... Existem pessoas que interpretam assim, pastor Adriel, como uma opressão, algo espiritual, né? O espírito do medo. Como é que você enxerga isso, do espírito do medo, e como lidar com essa situação? Certo. Primeiro que a Bíblia... O que a Bíblia fala sobre medo? A Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele afasta todo medo. Então, como é que eu vou me aproximar de Deus tendo medo de Deus? Eu entendo a questão do temor, mas eu não entendo a questão do temor como aquele medo de, ai meu Deus, eu vou para o inferno. Não, pelo contrário. Imagina você casar e a sua esposa está próxima de você porque ela tem medo de você. Isso seria um bom casamento? Não seria.
E a mesma coisa, eu acho que é o nosso relacionamento com Deus. Medo O de próprio ficar Jesus... solteiro, eu vou casar. Isso, Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Vai separar. Fica pra vovó. A gente, Vou casar com o primeiro que tiver. Tem gente que faz isso. Aí tem gente que encontra, passa por milhões de religiões porque tem medo. Medo da morte, o que vai ser depois. Agora, o próprio Jesus, ele vai e começa a desvendar a Deus de uma outra forma, chamando ele de pai. Porque de pai, um pai eu tenho temor, eu não tenho medo. Eu posso ter medo se eu já fiz uma coisa errada, mas eu, na minha forma natural, eu não tenho medo do meu pai. E Jesus tentou passar Deus dessa forma. Como espiritual, eu entendo da seguinte forma. A Bíblia tem um versículo que ela fala que Jesus despojou o inferno e fez daquilo um espetáculo público. Despojar, aquilo eu não, tem até um hino famoso, quando eu era criança cantava, e eu não entendi o que é despojar. Despojar é quando você tem uma luta e dois exércitos lá, um perde. O que venceu, ele vai lá no que perdeu e toma todos os poderes e autoridades que ele tinha. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele tirou do diabo tudo que ele tinha, inclusive doenças que o diabo poderia colocar, medo que ele poderia colocar. Agora, uma coisa ele não tirou, que foi a única coisa que o diabo tinha, que era dele, que é o quê? A mentira. Então, quando o homem está propício ao medo natural dele, o diabo vai lá no ouvidinho dele e faz ele achar que aquilo ali é uma perseguição e acaba criando aquela opressão. Eu não acredito que o diabo tem poder de fazer medo. Agora, ele simula, e se a pessoa cai na mentira do diabo, que dele só vem mentira, aí tem aquele irmão que chega na igreja, mas teve uma profetada que disse que o diabo vai querer me matar. Se o diabo te falou isso, meu irmão, não fique com medo, é mentira dele. Tudo que ele fala é mentira. Eu não acredito, eu fico feliz, eu sei que eu estou com a minha vida aqui intacto em Jesus. Então eu acho que a gente também tem que um pouco tirar essa carga de medo que muitos líderes acabam trazendo da palavra. Enquanto a palavra diz que o verdadeiro amor tira da gente todo o medo. E eu sei que Jesus é aquele que é o verdadeiro amor. Vamos continuar. Deixa eu levantar uma coisa muito, muito interessante e pertinente que o Adriel falou aqui, na questão, às vezes, de profetada, que vai morrer e tudo. Mas, você, até levando a sério, existem, às vezes, profecias e que é falado através de profetas para pessoas que causam medo nelas. Não necessariamente você vai morrer, mas, às vezes, Deus vai te enviar para cá, Deus vai mudar a tua... Tem pessoas que, às vezes, têm medo da revelação que Deus tem para elas. Eu conheço gente que deixou de ir no culto por medo disso. E é difícil a gente entender, porque para mim, assim, às vezes uma revelação, uma palavra de Deus, tem que trazer, embora nos desafiar em algumas circunstâncias, tem que nos trazer um certo conforto. Caramba, Deus me confrontou e eu fiquei mais forte com isso que ele falou, não com medo. Como é que vocês entendem? E às vezes é isso também, às vezes Deus fala e o diabo vem, ó, tá vendo? Ele assopra mesmo. Tu acredita no espírito do medo? Eu acredito sim, que o diabo ele sugestiona a dúvida. Ele tira algumas questões. Por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal, realmente isso. Eu tive uma revelação, e é uma revelação extremamente palpável, que olha só, vai orar a Deus que ele vai te revelar seu ministério. Fiquei um mês sem orar. Falei, cara, não. eu tô falando sério, eu quero ver isso aí. Falei, cara, eu só faltou me esconder embaixo da cama, porque o que eu vejo da vocação que a gente segue, que não é uma vocação fácil, que deu medo. E eu fiquei quietinho na minha mesmo. E não deu outro. Eu orei, ele revelou, acabou, e começou tudo corroborar para que acontecesse a boa, perfeita vontade de Deus. E é agradável, óbvio, sem dúvida nenhuma. Agora, claro, o diabo bota medo. E eu creio que isso aconteceu, até como experiência pessoal. Agora, eu não falo isso para benefício próprio. Todas as direções que Deus vai dar, o diabo tenta trilhar uma coisa paralela, bem parecidinha, e geralmente é mais largo e é até mais fácil. Para você tomba para lá. Isso aí é uma sugestão. E isso te dá medo. Medo de falhar. Medo de não agradar o Pai. Assim como nós temos nosso Pai natural, que a gente quer agradar a eles. Medo de não agradar a Deus. Geralmente quem teve pais que chegava da faculdade, da escola, fala assim, pai, eu tirei uma boa nota. Não é mais do que sua obrigação. Aí você fica tentando agradar. Tem no seu relacionamento com Deus certa dificuldade de se aceitar. Por quê? Porque pensa que não é capaz de agradar o Senhor. Então, e são medos que o diabo vai tentando e gera uma patologia, também gera um problema vai de chegar ao patamar que Deus quer que você chegue. Existe o medo de, poxa, eu sou um imprestável. Não é isso que Deus quer. Eu penso o seguinte, eu concordo com o que o pastor colocou, eu acho que todo o domínio está realmente na mão do Senhor, mas que o nosso adversário existe, isso nós não podemos ignorar. E você percebe que realmente é uma possessão, em muitas áreas você percebe que as pessoas estão falindo espiritualmente em ordem dessa presença diabólica, né? E ele veio para matar, roubar e destruir, nós não podemos esquecer isso.
né? Eu acho que as pessoas elas precisam estar, é perceptível isso. Por isso que eu falo acerca do temor. Porque quando nós temos o temor a Deus e respeitamos, o pastor colocou algo que eu também concordo. Hoje, como um homem adulto, eu não tenho medo dos meus pais, mas da primeira surra que eu tomei, eu passei a ter medo. Então, quando meu pai dizia faz, eu fazia porque eu sabia que tinham 3 varas de goiabeira que doía. Entende? 3. Não, e o negócio Pai, filho, espírito e pai salteado, cada uma. Cada uma. E Tipo com a de dor reserva. que ela provoca. Então, hoje, eu quero ser bem realista numa coisa. O pecado tem consequência. Sem dúvida. Nós não podemos esquecer isso. E o inferno inteiro sabe disso. Isso tem que O ser pregado. objetivo- Não pode, meu Deus, paz e amor, tudo bem, mas calma aí. Tem isso. consequência, Tem pecado, teu consequência, erro vai... exatamente. Então, a falta do temor, ele tem que gerar realmente o medo de que você está desprotegido. Porque o que gera proteção é estar na presença de Deus. É onde o pastor colocou bem. Todo o poder foi arrancado de Satanás, está sobre as mãos de Cristo. E você só tem esse poder quando você Estando tem em relacionamento Cristo. com ele, estando com É, ele. claro. Então, se você sai um pouquinho, meu irmão, você tem o teu adversário. E ele vem com força. Nós não podemos esquecer que, claro que tudo, para o inimigo chegar a dar um passo, ele tem que ter a permissão de Deus. Eu acho que a permissão já está na palavra, né? Porque a própria Bíblia diz, né, que aqueles que estiverem na minha palavra, se eu estiveres em vós, tudo que vai estar coberto, não tem o que fugir. Se vós sois uma das minhas ovelhas, ouvireis a minha voz e me seguirão. Então, eu acho que esse é o grande conceito, né? Agora, se você sai um pouquinho, você está realmente correndo um grave risco. E aí, meu irmão, você vai ter o medo que vai trazer exatamente a depressão, vai sofrer o sofrimento, porque eu conheço gente dentro da igreja carregando Bíblia, dando glória a Deus, e chega em casa é depressivo. Tem que tomar altos remédios para dormir, porque não dorme à noite. Pastor, o que está acontecendo? Tão vazio dentro de você. Tem alguma coisa errada. Você está na direção errada. Você não está tendo relacionamento com Cristo. Porém, também não quer dizer que você não terá aflição. Haverá guerra, luta. Haverá dentro do Evangelho. Nós, como pastores aqui, temos medo muitas das vezes. E às vezes temos que entrar numa caverna para buscar um relacionamento com Deus. Buscar uma resposta de Deus. Isso é um sentimento que dá em nosso ministério. Que precisamos buscar no Senhor uma resposta. Isso é natural. Agora, nunca esse medo vai nos fazer fracassar, vai nos isolar, vai nos fazer abandonar, nunca, porque nós temos Cristo, que é a certeza da nossa vitória. Então é a questão até da morte que nós estamos colocando. A pessoa que ela só não tem medo da morte quando ela é convicta no Deus que serve. Jesus, como nós dissemos aqui em Getsemane, ele brigou com aquele árduo sentimento que estava sobre ele, se pela morte, se pelo abandono de Deus. Isso a teologia nos mostra em N situações. Eu acho que abrange tudo, né? Porque ele pensou, poxa, vou morrer com o pecado do mundo e sem a presença do Pai. Vixe, é um sentimento horrível, né? Então ele nos deu essa referência, dizer, olha, não vá desse jeito, mas todavia não seja como eu quero, faça a tua vontade. Então seja feita a vontade de Deus. Quando você tem, meu querido, dentro da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, inserida dentro de você, meu irmão, você está num caminho mais do que certo. Talvez a grande diferença do temor para o medo é quando o temor eu não deixo ser controlado pelo medo. Já o medo não, o medo ele me controla. E aí se Jesus te deixasse controlar pelo medo, ele ia dizer, não Deus, eu não quero, Pai, eu não quero mais morrer. Aí, mas como ele não era controlado pelo medo, ele fala, Pai, eu estou com medo, mas faça a tua vontade. Quando você fala do seu zelo de não pecar, me lembra de Chesterton, no seu livro Ortodoxia, que ele fala de tantas coisas. Ele fala assim, que devemos estar preparados, inclusive, para a nossa própria queda, a qualquer momento. Isso é zelo, não é medo. É buscar não pecar para estar cada vez mais próximo do Pai. Então, creio que essa seja uma grande diferença e um bom ensinamento que ele deixou em relação a discernir medo e zelo. A gente está zeloso com nossa própria salvação, com a nossa própria busca e ficar sempre no centro da vontade do Senhor. Essa seria uma grande preocupação. O medo que o irmão comentou sobre o medo que nos move ou que nos freia, que nos controla, pode ser um medo patológico, de cunho espiritual, porque é óbvio que o diabo vai intentar nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, isso sem sombra de dúvida nenhuma, mas é um medo patológico, aquele medo que a pessoa não consegue sair de casa, por exemplo, da morte. Eu estava conversando ali no intervalo. Mas às vezes não pode ser por um sentimento, não é nada de cura, de remédio, questão de sentimento mesmo. O cara se abriu tanto por um sentimento de medo que aquilo controla o cara. Hoje, para mim não é patologia, mas hoje tem gente que não sai de casa sem ler horóscopo. É porque não sabe se vai bater um ônibus, se ele vai chover,
E às vezes uma coisa que parece que é para facilitar, o cara se torna refém daquilo. Tem, Ele abriu o sentimento para acreditar naquele troço, e aí, meu irmão. tem alguns textos na Bíblia que eu gosto muito, falando sobre essa questão de medo. Primeiro é Jó. Que Jó fala que o mal que ele mais temia, quer dizer, que era o que ele mais tinha medo, foi o que sobreveio sobre ele. Então entra nessa questão de espírito maligno, quer dizer, foi o próprio diabo que foi lá, pediu a permissão, Deus permitiu, então quer dizer, porque o Satanás já sabia onde é que era o medo de Jó. Ele não leu nossa mente, ele não sabe o que há dentro de nós, mas ele é um mestre em psicologia. Então quando a Bíblia fala que ele anda como um leão, andando ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, é porque o leão ele é mestre em psicologia. O leão, ele não ataca quando ele está com fome, ele senta de longe e fica olhando para ver quem é que está mais doente. E ver quem está vulnerável. Quem está mais vulnerável. Está mais vulnerável, ele vai e ataca. Outra questão é quando fala que os discípulos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, e que se levantou uma tempestade. No texto original, no grego, a Bíblia vai falar que quando Jesus fala mar, cala-te, aquietas, na verdade ali, ele está repreendendo o demônio que estava no meio da tempestade. Então, tipo assim, existem situações que é natural da nossa vida, que é algo que pode nos causar medo. Quer dizer, os discípulos estavam acostumados a pegar uma tempestade. Só que a tempestade daquela ali, eram pescadores. Só que a tempestade daquela ali saiu do natural. Perfeito. E quando saiu do natural, eles se desesperaram. O que eles fizeram? Corre para Jesus. Mestre, nós vamos morrer. Só quer que a gente morra? Nós vamos morrer. Na verdade, eles não tiveram discernimento do que estava naquele vento. O medo se apossou deles. O desespero se apossou deles. E aí eu acho, Nina, que Jesus ele não fala com eles desesperado. Primeiro Jesus ele sobe, acalma tudo. E depois vira para eles e fala: meu filho, eu dei um intensivão para vocês durante o dia inteiro. Botei vocês aqui na aula prática agora. E por que vocês estão tudo tímido? Quer dizer, por que vocês não agiram? Por que do medo? O medo causa cegueira espiritual. Isso aí. Não nos deixa enxergar a Deus, o que Ele pode fazer pela gente. Meu pai, foi ministrado agora e você também. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou perguntar o seguinte. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que só bota as iniciais, WE. Resumindo tudo, ele falou o seguinte: tenho medo de morrer. Estou pecando? É errado? Sou cristão e tenho medo de morrer. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral. Olha que palavra foi falada pelo pastor Max aqui, debatido no último bloco, sobre a questão o medo. Ele te causa uma cegueira espiritual. Eu estava falando aqui, até testemunhando, eu já passei por situações na minha vida de uma maneira e eu tive tranquilidade de resolver. Elas vieram de novo da mesma maneira, não foram mais intensas ou menos intensas, do mesmo jeito, e eu já tinha experiência de ter passado antes por essa experiência, mas eu me desesperei. Porque é aquilo que falou, às vezes, por exemplo, aquela questão do que a gente está falando das ondas, necessariamente isso já é uma questão de interpretação minha, tá? Não está no texto. Mas eu posso entender que foram ondas que ele já tinha enfrentado antes. A questão é que tinha algo que não era natural ali no meio. É um medo que nos causa cegueira. A gente fica com medo, não sabe para onde seguir, não sabe para onde está Deus. E aí que é complicado. O medo e não o temor, eles nos cegam, né? O temor nos aproxima de Deus. O medo nos distancia de Deus. E outra questão, eu estava até falando com o pastor Rafael aqui, agora, que a gente está conversando aqui, a questão de quando Pedro ele vai andar por cima das águas. O medo não deixou ele acreditar que era Jesus que estava vindo andando. E quando ele fala assim, se é tu mesmo, faz eu andar por cima das águas. Ele foi andando, mas daqui a pouco ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o tempestade, para o mar, o medo tomou conta dele. O medo era tão grande que eles pensaram que era um fantasma. Ou seja, eles já estavam apelando para o sobrenatural, mas com muito temor, com muito medo. E aí que ele desafiou. Todas as vezes que nós estamos falando de medo, estamos falando de temor. Não é, mas é um sentimento volátil, mas não é volátil, mas é isso que eu estou falando. Mas é uma linha tênue, né? O medo quer suprimir o temor. Por exemplo, eu vejo com medo. Primeiro é um fantasma, eu estou com medo, daqui a pouco não é Jesus. Temor. Estou andando sobre as asas. Aí eu olho para cá, estou com medo de novo, estou vendo Jesus a fundo. É uma linha tênue. Não, mas é isso que eu estou falando, pessoal. Ai, mas eu sou crente, estou com muito... É natural. Né? Claro que você tem que lutar, mas é potencializado demais. Quer afogar o outro. E é bom dizer que Pedro, quando afundou, ele gritou socorro. E imediatamente diz a Bíblia que Jesus estava lá. Então, até mesmo nessa tua trajetória, né, e surgiu esse medo, clame ele que ele vai estar lá para te socorrer. É bom sempre nós citarmos bem isso, porque ele esteve lá e levantou Pedro. E vou te dizer mais uma coisa: quem estava no barco assistia Pedro andando, e ao mesmo tempo depois assistia o Pedro afundando. Né? Eu gosto de fazer muito essa analogia, porque o que acontece? Às vezes, dentro do nosso ministério, da nossa chamada,
né? Nós temos pessoas que estão nos observando. Né? E essa torcida, muitas das vezes, a maioria são contra. Afunda. Tem uma torcida boa para isso, né? E Deus nos permite passar por isso. Eu acho muito interessante, para exatamente vir um socorro. Que não somos nós que estamos andando, mas é o poder dele. Uma coisa que é interessante. Ele fazer ele voltar com ele no barco, né? Olha E reconhecer que o Senhor é Deus, é tremendo. Como a gente estava falando sobre a questão espiritual voltada ao medo. O mundo que nós vivemos, extremamente acelerado, não faz com que os jovens sejam jovens antes de ser jovens. Entendeu? Eles têm que se adequar a uma sociedade, a um grupo, a um seu grupinho, para poder se identificar no meio do seu grupo, se mutilam e aí ficam frustrados, e aí ficam com medo. De pertencimento. Medo de ser aceito, medo de ser aceito pelos pais, medo de ser aceito no grupo, ser aceito na igreja, nós que somos da comunidade da fé de cristão, né? E aí começa todo mundo a ficar freado, e aí intenta para a alma. Por que tem tanto suicídio hoje? As pessoas estão totalmente frustradas, porque o foco delas é atender o desejo de fora, não dele próprio, talvez nem atender o desejo do Senhor. E aí eles ficam com medo de frustrar os outros. E aí tem jovens, adolescentes, se mutilando, que agora virou uma modinha, é uma doença da alma, se cortar todo. Para quê? Para poder se sentir, porque as pessoas querem livrar a dor da alma, quer abrir o peito, e ela, como ela não vê algo palpável, tentam se matar, se mutilar e se mutilam. E lembrando que tem alguns que se matam por medo de não ter mais condição de dar à família o que vinha sempre tendo. Ou de encarar a sociedade. Empresários, pessoas que tinham um alto nível de vida e davam tudo de melhor para a família, e daqui a pouco de uma hora para outra, uma tempestade da vida quebrou ele, e ele, por medo de não conseguir enfrentar aquilo, ele decide tirar a vida dele e tirar a vida da família inteira. Um rapaz de 32 anos, formado em farmácia, ganhando um salário de R$9.000 por mês na cidade do Paraná, cometeu suicídio. Porque ele começou a ver que as pessoas não o amavam e ele se sentiu fora da realidade da sociedade. E ele cometeu suicídio. E você percebe o quanto esse medo ele gera essa morte. E o diabo né? Eu vou né? dizer uma coisa aqui, eu sou neto de pastor da Assembleia de Deus, pastor Hades da Assembleia de Deus de Bangu, e fui nascido e criado no Evangelho pela misericórdia do Senhor. E hoje eu vejo que nós pastores estamos com uma missão extremamente difícil, porque nós estamos pegando situações muito complicadas, aonde transcende apenas somente nós pregarmos a palavra, mas temos que exercer funções muito além disso daí. Temos que ser pai, temos que ser amigo, temos que ser o pastor, temos que ser um psicólogo, temos que atuar literalmente na vida das pessoas, porque o negócio parece que está estreitando, né? O mundo já não precisa nem falar do mundo, mas você está assistindo um cenário mundial aí, né? Então hoje você percebe que é um acelerar desse sentimento na humanidade do medo. O pastor citou bem que o Rio de Janeiro é uma escola para isso, sim, né? Então, esse sentimento de medo, inclusive no próprio, nós chamávamos de juniores, adolescentes, que hoje já estão quase que jovens, né? Começam aos 12 anos já se sentindo E 12 anos já sendo mãe, né? 12 anos já são mãe. Então é complicado. Você quer ver um exemplo de medo assim, que acaba boicotando a gente? Uma coisa assim, bem assim simples. Quem tem medo do escuro? Ele pode apagar a luz todinha. Ele consegue enxergar no meio do escuro alguma coisa que não existe. É algo assim que é impressionante. O medo, ele boicota, a gente se auto-boicota por causa do medo. A gente deixa de fazer certas coisas por causa do medo, por algo que às vezes que não existe, mas que na nossa cabeça a gente bota aquilo que existe e o Satanás, o inimigo... Quando existe, mas tem possibilidade. O elevador pode cair, o avião pode cair, eu não vou andar de avião. Não, e cauteriza a mente da pessoa. Ontem eu estava vendo uma mensagem que agora me veio também, elucidou aqui, tem tudo a ver com isso. Tinha um pastor que estava falando sobre tatuagem da mente. Que ele fala, uma pessoa quando vai fazer uma tatuagem... Não, mas você quando faz uma tatuagem e bota a marca fora é porque ela já pensou e já está tatuada na cabeça. Então se eu vou tatuar a minha mulher aqui é porque ela já está tatuada na minha mente. E ele fez toda uma coisa... Porque isso... o medo, de alguma forma, é uma tatuagem na mente porque cauteriza. Quer ver uma coisa que não necessariamente é um medo ruim que leva ao inferno, mas eu vou falar de uma experiência pessoal de família minha. Eu tenho uma avó que já é falecida, Ruth Doris Lemos, fundadora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, como é o primeiro instituto teológico da Assembleia de Deus no Brasil. São missionários americanos. Eles viveram nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Guerra Fria era o seguinte, a qualquer momento vai cair uma bomba nuclear e você vai ter tudo cheio de radiação, as pessoas vão morrer porque não vai ter comida, vai estar tudo contaminado. E as pessoas viviam com bunkers e viviam tipo assim, sempre tinha
comida estocada, alimentação para pelo menos 6 meses. Passou a Guerra Fria, ela fez a missão, veio para o Brasil. Se você fosse na casa dela, ela faleceu uns 4, 5 anos atrás. Tinha comida para 1 ano. E ela estava no Brasil, economia boa, para 1 ano. E ela todo dia ela amava comprar geleia. Sério, eu contava, abria a geladeira, eu não estou mentindo, ela gostava muito de geleia, tinha uns 20 potes de geleia, eu não estou mentindo. E você ia na despensa, tinha mais uns 30, 40. Aí todo dia ali comprava pote. Por quê? Não que seja mais. O medo, de alguma forma, que você vive, cauteriza a sua mente. E você vive condicionado àquilo. Claro que, graças a Deus, para ela comprar muita comida, algo que é bom. Mas para muitas pessoas, você não presta, você não vale nada. Você foi filho de uma prostituta com um cara que nem sabe quem é seu pai. Pessoas que crescem nessa condição, meu irmão, o diabo vai e quer tatuar a mente delas e depois, meu irmão, a gente fala, mas por que cometeu suicídio? Por que é isso? Porque se você for estudar o que está tatuado na mente pelo medo daquelas pessoas, meu Deus do céu, mas deixa eu passar um pouquinho que eu preciso ler aqui um internauta que mandou a seguinte mensagem para a gente. Gostaria de saber se posso ter medo de morrer. E ao mesmo tempo eu já sou cristão. Eu realmente acredito em Deus e Ele está no céu, mas eu tive um monte de problemas e ainda estou com problemas complicados de saúde. Ou seja, parece uma pessoa que luta, está na beira. Né? Então não é uma pessoa, estou com medo, é uma pessoa que está vivendo o dia a dia de estou com doenças graves e para ser honesto, eu tenho muito medo de morrer. Eu sei que eu não deveria me sentir assim. Coitada, ainda sente culpa, né? Além de sentimento de morrer, porque se culpa de de ter esse sentimento. Mas ele falou assim, não consigo pensar em outra coisa. Estou pecando? Qual o nome dele? Ele botou como WE, as iniciais. WE. Desde a queda adâmica, o homem nunca foi programado para muitas coisas. Uma delas é de morrer. Ele não foi concebido para morrer. Ele não foi preparado para morrer. Ele não foi preparado para perder. Nenhum homem foi preparado para perder uma esposa, para perder um ente querido, para perder seu emprego. Ele foi para ter, ser, conquistar. Essa era a missão do Adão. Depois da queda adâmica, vieram as consequências do pecado, assim como todo pecado gera consequências que o pastor falou. Mas algumas programações originais que nós temos, eu digo programação para ficar um entendimento mais fácil, não mudaram. Você pode pegar o melhor psiquiatra do país, do mundo, o melhor psicólogo do país do mundo. Se morrer um ente querido dele, ele vai sofrer muito. Até sistematizam a dor, que é o luto, que são os 5 estágios do luto. Qualquer pessoa que perde o emprego vai sentir dor. Então, medo de morrer é um sentimento extremamente natural. Me assustaria muito se você não tivesse o menor temor sobre isso. É claro que eu tenho entendimento, como o pastor falou, que não tenho o menor medo de morrer, assim como eu conheço pastores que tinham fobias absurdas sobre a morte, e hoje ele tem a maior tranquilidade, porque ele quer estar lá na casa do pai, ceando com ele, onde o pecado não pode tocar. Mas isso é um sentimento natural. O que preocupa é a culpa. Não, pois é, que é o meu medo, mas é porque também a grande questão é que o medo de morrer não é um sentimento isolado, porque geralmente eu falo assim, beleza, vou morrer, não tenho medo. Cara, mas eu tenho uma filhinha com 1 ano e 7 meses, eu tenho uma esposa, Quando você começa a somatizar um pouco das pessoas que vivem ao seu redor, você fala, que medo de deixar minha esposa só, minha filha. Então, assim, é aquilo que você falou, não é algo natural. Assim, é natural o sentimento, tá, querido? Não sinta culpa, porque para mim são dois sentimentos complicados, né? O medo com a culpa quebra ele. Eu acho que o maior problema disso, André, foi os ensinamentos errados que nós tivemos há muito tempo atrás. Primeiro ensinamento, no céu nós não vamos conhecer ninguém. E esse era o ensinamento que a gente veio recebendo durante anos. Que a gente vai chegar no céu, a gente não vai conhecer ninguém, porque a nossa memória vai ser apagada. Então isso gera em nós uma angústia tão grande, porque tipo assim... Poxa, eu quero minha filha, minha família. Eu quero minha filha, eu quero, tipo assim, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero abraçar. Então isso em nós é uma dor muito grande, porque tipo assim, a gente está aqui, a gente, se ama, se gosta, abraça, conversa, troca uma ideia... e aquela sensação, tipo assim, de nunca mais. Pra mim, céu é isso, né? É um pouquinho do céu isso, não é? Essa convivência que a gente tem amorosa. E eu creio, André, que nós vamos se conhecer. Porque a Bíblia fala que naquele grande dia, você vai saber o cântico de Moisés. Como é que você vai saber o cântico de alguém se você não sabe quem é a pessoa? Você vai saber quem é Jesus. Porque se a pessoa chegar no céu, alguém fala assim, isso aqui é Paulo, tu... Beleza, e aí, legal? Eu quero conversar com o apóstolo Paulo, sentar lá no céu. Apóstolo Paulo, me conta aí, como é que foi aquela que você passou no naufrágio lá e fosse saber? Como é que foi aquele negócio que a cobra te mordeu lá e tu saiu? O povo cai naquele, deu um novo nome. Mas deixa eu só colocar uma coisa acerca do sentimento de medo para com a morte. Eu acho que sem dúvida, a família, deixar a família, tudo isso realmente resulta nesse sentimento. Mas eu acho que o sentimento principal disso aí é o medo de sofrer para morrer.
Também. Mas toda morte tem- gera. Incondicionalmente. É verdade, é O complicado. povo quer morrer dormindo. Não, e é complicado. Mas é até agonizante, é o não que é deixa de complicado ser. para a família. É o que é complicado. A questão, não vou nem entrar em eutanásia, mas isso. O cara está sofrendo muito. Às vezes é pior você ver o sofrimento do que a morte. Não, poxa, Senhor, a gente eu já orei por pessoas queridas minhas que estavam sofrendo antes. Falei, Senhor, leva logo, Deus, porque ninguém quer ver. Está matando quem está à volta, Nos né? culpa um pouco. Deixa eu fazer o seguinte, posso lhe cortar? A gente vai para o rápido break, a gente estendeu um pouquinho, depois a gente volta falando um pouco ainda sobre errado, sentir medo de morrer. E aqui eu parafraseei um pastor que aqui do Rio de Janeiro, eu não lembro propriamente o nome dele, que foi um pastor que falou isso, mas ele estava muito doente, Deus usou ele muito em cura, e pessoas perguntavam ele, mas vem que você curou tanta gente, Deus não vai... E ele estava já com câncer terminal e tudo, e nas últimas oportunidades que ele teve de falar com a igreja, ele falou o seguinte, olha, eu estou em paz, sei para onde vou, agora de duas uma, ou Deus me cura e vocês verão a glória de Deus, ou Deus me leva e eu verei a glória de Deus. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Esse é o último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre medo, estamos rindo, é bem humorado, mas estamos falando sobre medo. E olha, está sendo muito elucidador, muito esclarecedor aquilo que nós estamos debatendo. Estamos falando agora sobre, é errado sentir medo de morrer, é um sentimento anticristão, um crente pode sentir isso. A gente, mesmo tendo certeza da salvação, eu falo, eu tenho medo, eu sei da minha salvação, mas eu não quero morrer, eu quero viver ainda com a minha filhinha, quero ver ela crescer, subir no altar. A gente tem aqueles sonhos, né? Escrever um livro, plantar uma árvore. É o bucket list. O que tu acha, André, sobre medo de morrer, sentimento de morte? Tem que ter medo, não pode? Tem um livro que eu vi que eu acho muito engraçado. O título do livro é assim, todo cristão quer ir para o céu, mas quase todo cristão tem medo de morrer. Eu passei por uma situação há uns 2 meses atrás, eu fui visitar um trabalho social na Maré, uns dias antes do exército entrar lá. Só que já tinha exército lá fora. Sábado de manhã, 8 horas da manhã, eu parei na frente ali onde tem um posto de gasolina e alguém foi me buscar para levar lá dentro. Quando eu estou entrando, eu vejo os carros do exército vindo contra. Medo. O coração dispara. Pânico. O coração dispara. Aí eu estou dirigindo o carro e do meu lado tem uma pessoa que mora dentro da comunidade. O que eu faço? Aí ele falou, vai embora. Aí eu vou embora, mas não vai muito rápido. Vou embora. Aí ele falou, começa a ouvir os tiros. Um aqui, outro ali. Ele falou, sobe essa ladeira, uma ladeira assim, e a rua ia fechando, ele não para, sobe. Deixa o carro aqui, mas eu não queria nem saber do carro. Deixei o carro ali e vamos entrar na minha casa. Eu entrei na casa, fiquei 1h30 dentro da casa dele ouvindo tiro. Nunca tinha passado por uma situação dessa, ouvindo tiro. Mas quando eu entrei na casa, parece que a adrenalina desceu e eu comecei a pensar, mas peraí, quem sou eu? Vai acontecer uma coisa comigo? Não vai, se tiver que acontecer, Deus começou a me dar uma paz, que eles começaram a olhar para mim, e caramba, tem gente que mora aqui dentro e tem medo. Na hora que começou, eu fiquei com medo, mas depois eu comecei a trazer à minha memória quem eu sou, quem é meu Deus, e eu acho que isso é um bom exercício para quem tem problema de medo, porque eu sei que eu vou morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer. Sim. Mas se tiver que morrer, não vai ser. Se eu não tiver que morrer agora, pode vir um monte de bala e não vai acontecer nada. Então, talvez nós temos que descansar na soberania de Deus. O Espírito Santo te deixou em paz, diante as intempestividades da vida. E nós temos que saber descansar na soberania de Deus. Se não é para morrer, eu posso ali no avião cair, eu não vou morrer. E eu concordo. Agora, porém, todavia, e eu entendo esse sentimento, isso também não é pretexto, às vezes, para algumas pessoas que são fatalistas no sentido de não ter zelo com a sua vida. Claro. Meu irmão, Deus me enviou, eu subo aqui para pregar, tendo tiroteio, não tendo tiroteio. Se ele quiser me levar, ele leva. Isso é um pouco, sabe esse sentimento de pessoas que até falam, mas como é que pode? Você vai num pastor e tem carro blindado, na igreja tem cadeado, tem segurança armado, o cara transfere dinheiro com carro forte. Esses cuidados que nós temos hoje por causa da violência, da insegurança das grandes cidades, vocês acham que isso, medo, nós como homens de Deus não temos que também zelar pela nossa segurança, pela nossa família? Se eu puder me proteger tendo um carro mais protegido, trancando, tendo uma grade, tendo uma câmera, isso é errado? Não, Deus está me cuidando. Se é da vontade de Deus, o cara entra aqui, mas como não é, Deus, ninguém, enfim. Sabe esses pensamentos? O que você acha disso, pastor? Na atual circunstância, até quando, por exemplo, você hoje tem uma vida pública, né? Hoje você é um pastor André, você tem uma opinião, você coloca isso aqui no Antenados. E opinião hoje é uma coisa que martiriza as pessoas. E gera perseguição. Então, você é uma pessoa que deveria estar se protegendo. Por quê, pastor? Porque
você hoje tem uma gama de verdades que vão contra o Evangelho. Se amanhã esses radicais são, né? E só abrir um parênteses, já que o senhor levantou isso, porque isso leva para um outro medo, né? Eu já deixei de falar coisas aqui durante debates por e-mails recebidos, né? E de questões religiosas, e vou além, jihadistas, se é que vocês entendem. Entendi. De, aconteceu lá, vai acontecer isso aí, opa, fico mesmo, caladinho, Senhor, quero zelar pela estrutura, pela minha vida, mas isso acontece hoje como homem de Deus, se a gente botar a nossa opinião, que a Bíblia diz... estamos... se você levantar uma bandeira para confronto, você vai ter que se municiar contra isso. Ser um cidadão, como nós falamos aqui em off, se não atentar no Senhor, seu Deus, eu acho que Deus ele vai te guardar, vai te levantar. Se você está numa causa no cristianismo, você sabe que nós sofremos pelo Evangelho, somos levados todos os dias ao matadouro para morrer pelo Evangelho, isso daí é bíblico, né? Então nós temos que hoje estar realmente. Agora, eu vejo, André, também esses dois caminhos nisso daí. Eu vejo hoje grandes líderes que levantam a bandeira, tem segurança, tem carro blindado, e as pessoas ficam falando mal. Eu falei, querido, anda com o teu carro blindado, anda com o teu segurança, que o negócio está esquisito. Agora, contrapartida, tem outros que se protegem, já tem tempo, prega até em vidro blindado dentro no púlpito. Por quê? Porque finge que está fazendo coisas que não estão fazendo e pessoas ficam com raiva e estão tentando matar essas pessoas. Aí então são que dois... deve mesmo, tem dinheiro no cartão tá aí. tirando pra tudo quanto é lado. Diferenciado, né? Um é sentimento com medo em proteger por causa de família, pelo evangelho, e outro é o sentimento porque deve, né? Eu posso dar um exemplo bíblico disso aí, André, que você está falando? O salmista disse, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então não é pecado isso, porque aquilo ali é para tua proteção, para tua guarda, mas entendendo o seguinte, que além daquilo ali, é Deus que está te guardando, porque se Deus não quiser te guardar, com segurança, carro forte, não há quem guarde. Não tem tempo ruim. Agora. Então, tipo, não é. Não exime o papel na ação do Existe a outro, responsabilidade humana, nós temos nossa responsabilidade, nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, então nós devemos ter zelo. Se nós temos um propósito, um chamado, uma missão como você tem, como muitos de nós temos, nós devemos ser zelosos com aquilo que Deus nos chamou, nos levantou a levar. O que a gente não pode fazer é, por conta desse medo, desse zelo, negar o nosso id. É o que eu creio, é o que eu acredito. Agora, cuidar da família, cuidar da sua integridade física, ainda mais no mundo que é a base da ameaça, não vejo nenhum problema. Ao contrário, por exemplo, você, em Jesus, quando foi tentado, é claro que Deus não pode ser tentado, ele foi só um ensinamento pra gente. Ele falou, lança daqui, ele não tentará ser o teu Deus. Quer dizer, você vai cometer insanidade porque andar desprotegido no Rio de Janeiro, sendo figura pública, formador de opinião, é meio complicado. A gente tem que ter um mínimo de zelo possível em relação à nossa integridade. Se existe matéria que vai te trazer problemas, cara, evita. Deixa eu levantar uma coisa, não necessariamente de segurança para outras pessoas, mas agora segurança quanto ao próprio Estado. Deixa eu dar um exemplo. Uma tabeliana nos Estados Unidos, há um mês atrás, passou no Jornal Nacional. Lá é lei casamento homossexual no estado que ela estava presente, ela se recusou por questão da fé dela. Ela foi presa. Fizeram depois uma pesquisa que eu vi no site Christian Post com outros que são cristãos, falavam, olha, é a lei, aqui eu estou para executar a lei. Já executei mesmo contra a minha fé, casei, porque eu tenho medo de ser preso. Então hoje, até as próprias leis, o Estado, estão gerando situações que vão causar algum tipo de medo, de perseguição, opressão a quem tem a fé em Cristo. Como lidar em situações assim? Nessa situação, eu acho assim, que é a questão da profissão. Então, se Deus não vê como errado, aí eu vou entrar no exercício da minha profissão, eu sacramentar um casamento. No meu ponto de vista bíblico, isso não. É outro debate, mas a gente já entramos nele. No meu ponto de vista bíblico, não. Por quê? Naamã recebeu a bênção, foi curado, foi lá levar os presentes para Eliseu, Eliseu não quis, aquela coisa toda que a gente sabe e tal. Mas no final de tudo ele disse assim, olha, Eliseu, fala com teu Deus, que quando eu vou junto com o meu comandante, ele entra na casa lá do templo, lá do Deus dele, eu tenho que entrar junto com ele. E eu tenho que dobrar o meu joelho junto com ele, para serviço dele. Ele conheceu, reconheceu, adorou a Deus, entregou o coração para Deus, mas o serviço dele requeria que ele entrasse junto com o comandante dele, no outro templo, e se prostrasse do outro templo, diante do outro Deus. Então, tipo assim, é o meu serviço. Tipo assim, clame só a ele.
Fala Eu sobre não quero nem entrar porque é um debate gigante isso, né? isso Que é bom, vai dar- que é fenomenal. Mas Lá do bloco. Agora, Mas o programa. Agora, eu acharia errado, aí vamos lá, se fosse o pastor. Você tá entendendo? Porque assim, O exercício dele é a propagação da fé que ele lê e acredita. é isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, eu acharia mais louvável, de repente, Seria uma prevaricação do tipo pastor. assim, Falou eu, tudo agora. eu acharia mais Definiu. louvável ela chegar e falar assim, olha, não dá pra mim, eu estou Entrega o cargo. entregando o cargo. Estou abrindo mão do meu serviço, aí ficaria até mais louvável ainda. Estou abrindo mão do meu emprego por amor ao evangelho. É isso aí. Eu, por exemplo, Não, mas de certa casaria. forma ela fez isso. Sim. Quero ver por causa da minha fé, mas você vai pela ser presa. profissão. Meu irmão, é minha fé, não, vem um cara com câmera, ela. Não, porque Deus não permite, posso- e foi presa. Com o pastor Isso não causou faria. medo da galera. Eu concordo Como com exercício ela, da profissão. eu apoio em todo sentido. Aliás, vou Sim. te falar pra você que daqui a um tempo, se obrigarem no evangelho, eu vou ser preso, que eu não caso. Sim, mas eu acredito que a gente não estaria sendo perfeito. A perseguição do cristão não seria por falta de sabedoria. Por exemplo, na igreja, não casaria, de forma alguma. Ela está na profissão dela, no exercício da função que é executar a lei do Estado, como juíza, como qualquer outro que seja um cargo público que Aí faça é isso, obrigado. ela deve ser obrigada a fazer. Nó- Isso não é perseguição religiosa. Isso não é perseguição religiosa. Perseguição é se entrar na igreja e falar, olha, Quererem obrigar você tem a que casar casar. na igreja. Aí eu Aí concordo. você, olha só, tô fechando a igreja agora. Não precisa não. Obrigado. Vamos Tem, cultuar nos tem, lares. tem muito cristão que é policial. E às vezes ele tem que matar. E a E aí? Bíblia diz que não leva. Não, Só que vou naquele matar. momento Deus não é burro, Deus é soberano, ele Isso é falta sabe de sabedoria. que ali ele está como um agente da lei. E cara ele vai tem a dar- permissão de fazer O isso. cara vai ficar com o fuzil apontado pro outro, vai ficar assim, Jesus me cobre com o Me teu cobre o teu sangue. sangue. Não, ele vai atirar. Quando é na Ele igreja, vai- realmente, eu- Exatamente. É diferente, vai não ser teria bom. medo. Porque tá chegando, né? Acho Vai que chegar leis um vão momento. acontecer no Chegou. Brasil. Chegou, Na verdade, chegou, né? A questão agora, no medo, no exercício da nossa fé, não é apenas contra a questão de jihadistas ou guerras religiosas, que é uma coisa que está... Vamos lá, vamos olhar o mundo, a questão de refugiados, o que uma questão religiosa tem trazido de medo, de pânico para as pessoas, né? Pessoas estão deixando países inteiros com medo de um regime que tem a sua base na religião. Isso é uma coisa muito E eu vou complicada. Que não é uma outra coisa religião, é a pior. religião dele. É, Eu vou própria falar uma religião. coisa para você, que vou estender um pouco mais. E a Europa também está com medo, porque Isso. não confrontam. Isso. Eles não querem receber os refugiados, não aceitam Os países aquilo, ricos que estão ali, que são árabes, não querem. não querem. Mandam para fora. E Mandam a Europa pra está fora. Você recebendo. entendeu? E não querem também confrontar Isso é um contra problema, os hein? que estão lá na guerra, porque se não quiser, termina com isso daí. Mas tem alguma coisa, né, que... Espírito de medo. Isso aí. Espírito de medo, espírito do fim, né, que já está Anticristo, operando. anticristo, por aí Tudo vai. isso está aí, né, Meu Deus! Deus. Sem medo, vamos acabar o programa. Está terminando só um minuto. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação fenomenal. Max, obrigado pela tua presença, querido. André, eu que agradeço, estamos à disposição, sempre que precisar, pode contar conosco aí. Obrigado aí pela oportunidade, todos os companheiros aqui. Foi maravilhoso participar aqui com o debate com todos vocês aqui. Obrigado, André. Obrigado, queridão. Jesus tem a paz que sai de todo entendimento para você, que talvez esteja com medo hoje. Descanse no Senhor. Obrigado. Rafael. Muito bom estar aqui, tema gostoso. Acho que vai ter outros debates sobre o mesmo assunto, né? Um abraço a todos. Pastorzão, obrigado pela Pastor sua André, presença. Deus abençoe e abraço para todos que estão nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Quem sabe até abrir os olhos e deixar acontecer, sem retroceder e amadurecer. Deixar quem pode me ensinar o que eu tenho pra aprender. Sem medo do remédio, sem medo da cura, nem de me tornar uma nova criatura. Sem procurar desculpas, sem fazer perguntas, sem medo de aceitar o perdão por qualquer culpa.